Pessoal, tive que assistir 3 vezes esse filme para entender. Essa vai ser uma análise com spoilers para quem já assistiu e quer algum conteúdo a mais. Na primeira história a gente tem um protagonista que tem uma família, e é uma família bem humilde, bem pobre. Ele recebe a visita da mãe dele, e a mãe dele é bem rabugenta, bem chata e bem materialista. E ela demonstra muita satisfação pelo filho não ter saído da situação de pobreza, né? Ele não é miserável, mas ele é pobre, casado e tem 2 filhas. A visita da mãe dele deixa ele muito chateado e ele recebe uma proposta de um cara que oferece para ele morar numa mansão. A casa, como eu disse no primeiro vídeo, representa o interior das pessoas, isso é verdade. Só que nesse longa, o interior é discutido a partir da perspectiva coisas materiais, coisas menos importantes, vamos dizer assim, versus coisas mais elevadas e coisas mais importantes. A gente tem aí a ideia, então, de um casal que fica aficionado pela casa e por coisas materiais. Ele vai ficar aficionado pela lareira, que é símbolo de status, e a esposa dele vai ficar aficionada pela máquina de costura. A filha dele de vez em quando anda pela casa e tem uma situação que ela verifica que não tem escada. Primeiro que andares de baixo geralmente representam coisas mais primitivas, primárias, e andares de cima representa coisas mais elevadas. Ao meu ver, a ausência de escada representa justamente a desconexão do primitivo com o elevado. Os pais das meninas, ao ficarem aficionados por coisas materiais, representados pela lareira e pela máquina de costura, eles perderam a conexão com o que é mais importante, com coisas mais elevadas. Nesse caso, eles perderam a conexão com a ideia de família. Então eles ficaram fanáticos por uma casa e perderam a conexão com o que é mais importante, que é um lar. E isso é representado pela ausência de escada. A gente tem também a ideia de que quanto mais aficionado por coisas materiais ou quanto mais fanático por coisas menos elevadas, mais louco a pessoa fica. Então, um ser humano que perde a conexão com coisas mais elevadas pode se tornar louco. Para manter a lareira acesa, o protagonista ele queima a casinha de bonecas, reforçando essa ideia de que ele já não liga mais para a família e para o lar. Num dado momento da história, o pai e a mãe das meninas se vestem com roupas esquisitas, indicando que quando se perde a conexão com coisas mais elevadas, a pessoa se torna louca e perde um pouco da personalidade. A personalidade da pessoa se altera. No final ele se transforma na poltrona e a mulher se transforma na cortina. É o indivíduo perdendo a sua personalidade e se transformando num objeto, numa coisa. Isto é, ao idolatrar coisas, as pessoas se coisificam também. Nossa, falei bonita agora, hein? Na segunda história, a gente tem um protagonista que é um ratinho, e esse protagonista, ele reformou essa mesma casa e ele quer vender ela, mas ele não consegue acabar com a praga de insetos. E o que ele faz? Ele esconde. Isso traz a ideia de coisas bizarras, coisas nojentas que estão na nossa personalidade que a gente não acaba, mas a gente esconde. Bom, ele dá um coquetel oferecendo a casa à venda, mas ninguém se interessa, a não ser um casal bem maluco e bizarro. Acontece que o casal não compra a casa e começa meio que explorar a boa vontade dele, reforçando também a ideia de materialismo, né? Todos os parentes desse casal invadem a casa. Quando eles invadem a casa, todo mundo começa a se comportar como um animal. Eles são tipificados como seres humanos. Só que quando o ratinho volta e acontece a invasão, existe um rebaixamento do humano pro animal. Eles começam a morder os objetos, a defecar e a andar como ratos, né? Então isso demonstra um rebaixamento do humano pro animal. O que reforça também a ideia de que, ao se tornar materialistas, nós rebaixamos a nossa humanidade. A gente perde parte da nossa humanidade, e se no primeiro filme trouxe a ideia de que há um rebaixamento da humanidade para coisas, aqui existe a ideia de que existe um rebaixamento da humanidade para animais. Então a gente tem a discussão também entre racionalidade e loucura, onde a loucura é colocada como produto do excesso de materialismo. No terceiro filme a gente tem bem claro essa ideia, onde a gente tem uma protagonista que está tentando alugar os cômodos e ela olha para os 2 inquilinos que ela tem como loucos. Só que no fundo é ela que enlouqueceu, porque ela tem o sonho de alugar os cômodos, só que o sonho dela é receber em dinheiro. Só que não tem dinheiro. Aconteceu um dilúvio e ninguém tem dinheiro. Tem um inquilino que paga em peixe e ela considera ele maluco, mas ele não é maluco. Peixe é uma coisa que ainda tem disponível. Ele vai, caça os peixes e paga para ela. Então, na realidade, ela
quem se tornou maluca, né? Porque ela sonha com uma coisa que não existe mais. O que também reforça a ideia de que quando a pessoa se torna muito materialista, ela perde a conexão com a realidade, portanto ela enlouquece. E isso é discutido ao longo das 3 histórias. Na primeira história a gente tem pessoas que se tornaram aficionadas por objetos e por causa disso se transformaram em objetos. Na segunda história a gente tem um personagem que se transforma num animal e na terceira história a gente tem uma personagem que perdeu completamente a noção da realidade. O mundo está numa situação pós-apocalíptica, aparentemente ninguém tem dinheiro, mas ela quer receber em dinheiro. E ela acha completamente louco um cara que paga em peixe. Uma outra moradora é tipo uma mística, que também não paga da forma adequada, do jeito que ela sonha. Essa mística, ela recebe a visita de um namorado, que também é tipo um guru. Ele pega o assoalho da casa e transforma num barco. A princípio ela acha isso errado, ela fica com raiva, só que no final da história ela compreende que ela tá perdendo os únicos amigos dela, as únicas pessoas que dariam uma noção de família, e que ficar ali naquela casa é loucura, é uma casa grande, bonita, mas não serve pra nada. No final das contas, pegar o assoalho da casa e transformar num barco é algo muito sensato devido à situação do mundo naquele momento. A casa se rompe e se transforma numa navegação, e ela vai atrás deles, o que demonstra uma certa evolução e aprendizado do personagem. Foi o que eu interpretei da história. Se vocês tiverem alguma outra visão ou outra interpretação da história, coloca nos comentários. Para quem é novo no canal, se inscreva. Obrigado pela paciência de todos e até a próxima.